navegaram para a região dos Gerazenos, tem Bíblia que diz Gadarenos, mas é a mesma coisa, que está defronte da Galileia. Quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde há muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vendo Jesus, prostrou-se diante dele, algumas Bíblias dizem, e o adorou, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Algumas Bíblias dizem que não me lance no abismo, ainda não é chegada a minha hora, mas o sentido é o mesmo, amém? Feche a sua Bíblia, meu querido. O Espírito Santo vai falar, porque eu me esvazio de mim e me entrego na direção dele agora, em nome de Jesus. Eu sou pequeno. E como sou, você não imagina quão insignificante é o homem de Deus que está aqui nessa noite. Se você soubesse, você nem ficaria ouvindo minha pregação, de tão pequeno que eu sou. Mas eu creio que você não veio ouvir a mim, você veio ouvir a Jesus. Aleluia a Deus! Glória a Deus. Irmãos, vamos passear por essa mensagem, vamos entender alguns princípios muito importantes, porque o reino, o mundo espiritual, ele tem leis, ele tem princípios. Então, às vezes, nós ferimos esses princípios, e nós ferimos, e às vezes nós reclamamos com Deus, porque não entendemos o que está acontecendo. Então, vamos dar uma passeada nessa palavra aqui, e vamos jogar assim certas ideias, certas verdades espirituais que talvez você esteja ignorando, e vai servir para a sua edificação nessa noite. Em primeiro lugar, vamos entender o porquê que houve antes de Jesus chegar naquele lugar. Você conhece essa passagem, uma grande tempestade, amém, igreja? Amém. Antes de Jesus chegar ali do outro lado do lago, chegar na cidade dos Gadarenos, houve uma grande tempestade, e essa tempestade se levantou para impedir que Jesus chegasse ali. Então vamos entender o porquê dessa tempestade. Talvez você entenda o porquê que a tempestade está se levantando na sua vida nessa noite. Amém? Entenda uma coisa, irmãos. O pecado, ele traz maldição. Isso todo mundo sabe. Mas eu quero que você saiba, ou entenda de uma vez por todas, que o diabo não amaldiçoa ninguém. Ele não consegue amaldiçoar ninguém. O irmão leu aqui aquela passagem, o profeta Balaão foi lá amaldiçoar Israel, né? Mas não conseguiu. Porque ainda que o diabo te amaldiçoe, a maldição não vai pegar. Você está entendendo? Mas de onde vem a maldição? A maldição vem a partir da desobediência às leis do Senhor. Dali nasce a maldição. Vocês podem notar, na sua Bíblia está escrito das bênçãos do Monte Ebal e das maldições do Monte Gerizim. Israel passou num vale e tinham dois montes. E um povo aqui proferia bênção, e um povo lá de cá proferia maldição. O povo lá de cá diria: bendito será se fizer isso, isso, isso. E o povo lá de cá fala: maldito será se fizer ídolos, e se fizer isso, e se fizer aquilo outro. A maldição, ela nasce a partir do momento em que há o pecado. E eu gosto de diferenciar pecado de iniquidade, porque pecar, todos nós pecamos. Eu mesmo já pequei hoje, irmão. Sabe? E eu tenho certeza que o irmão também pecou. Amém? Porque todo homem peca. Mas tem uma diferença da iniquidade. Iniquidade é aquela pessoa que vive na prática do pecado e a consciência não acusa mais. Está tudo bem para ele. Nós vivemos num Brasil cheio de iniquidade, não é? Mas o que tem? Eu posso ser homem, posso ser mulher, eu que escolho, não é verdade? Não está assim agora? É iniquidade. As pessoas estão questionando o inquestionável. E isso traz a maldição. Amém, irmãos? Então vamos caminhando. Agora, eu quero que você entenda que quando a prática na iniquidade de nenhuma região, aquilo atrai demônios de uma tal maneira que um grupo de demônios se instalam ali e vem um príncipe reinar naquele local por causa do pecado.
Amém, irmãos? Às vezes você já deve ter reparado que existem lugares que existem muitos suicídios. Em outros lugares existe muito consumo de droga. Em outros lugares existe a prostituição. Eu tive a oportunidade de pregar uns dias atrás. São José dos Campos é uma cidade onde tem muita prostituição. E não é por causa da miséria, não. Mulheres, moças universitárias, pessoas que têm família, que têm posses, vivem na prostituição ali no centro de São José, em boates na Surdina, e talvez você nem saiba. Mas por que isso acontece? Isso é antigo lá, irmão. Isso é antigo. Desde a época que eu vim para cá, eu já soube que São José sofria desse mal, porque existe ali um principado, uma potestade que desvia para lá, até filho e filha de crente caem ali. A força desses principados que atuam em regiões, eles são muito fortes, irmãos. Tem demônio que você fala, sai em nome de Jesus, e ele, sabe, ele estripuxa, ele cai no chão, ele grita, ele faz bagunça, mas ele sai, pastor. Mas tem demônio que não basta você dizer sai em nome de Jesus, você tem que remover a iniquidade, o pecado, tem que quebrar a maldição. O Brasil é um país que tem muitas maldições. E você sabe disso, você tem visto isso, você tem sentido isso. Agora, raciocine comigo. Para que esses principados permaneçam, o pecado ele tem que ser renovado. Porque se você parar de pecar, o diabo para de agir. É assim que funciona. A força de Satanás está no pecado do homem. É simples assim, irmãos. Você quer que o diabo perca a força? Se santifica. Para de pecar. Tanto é que quando Balaão tentou, vou pegar emprestado o texto do irmão, amaldiçoar Israel, não conseguiu, depois ele deu um conselho para Balaque. Olha, enfia lá no meio do povo umas prostitutas cultuais, e o povo vai praticar a prostituição e a idolatria, que é quase tudo a mesma coisa, e aí sim a maldição vai vir sobre eles. E veio, e muitos morreram por causa daquilo. Amém? Muitos morreram por causa daquilo. Mas, como eu dizia, o diabo precisa que o pecado seja renovado para que ele continue ali com os principados, com as potestades, gerando enfermidade, gerando doença, gerando briga, gerando morte, gerando separação, gerando toda sorte de males. Por que você acha que o carnaval tem uma cobertura enorme? Porque no carnaval as maldições são renovadas. Vocês perceberam que o coronavírus desde o ano passado estava matando e ninguém falou nada? Espera o carnaval passar primeiro. Assim que acabou o carnaval, o negócio está matando, cuidado, coronavírus para lá, coronavírus para cá, mas já estava no Brasil antes. E você sabe que já estava. Mas por que não impediram o carnaval? Porque o Satanás precisava renovar as suas maldições. Por que você acha que existe um calendário de festas que você olha para aquelas festas e fala assim, sei não, mas Deus não está nesse negócio aí não. Porque nessas festas, acredite igreja, as maldições são renovadas. Festas têm um sentido espiritual muito mais profundo do que você imagina. Deixa eu falar com você uma coisa, sem querer sair da mensagem. Quando Deus tirou Israel do Egito, qual foi a primeira coisa que Deus deu para o povo? Você vai falar assim, os 10 mandamentos. Não foi não, os 10 mandamentos foi lá no Monte Sinai. Amém? A primeira coisa que Deus deu para o povo foi um calendário. Aí você vai falar assim, ó, eu ganho calendário todo ano. Você nem sabe de onde vem, né? Você não sabe quem faz calendário, quem sabe? A gráfica faz. Pois é, mas como é que eles calculam os feriados? Você engole isso todo ano e não sabe. E no calendário tem o quê? As festas. Nessas festas, o diabo vai renovando as maldições dele. Mas isso é coisa para outra mensagem, é outra história. Mas entenda isso, que o diabo precisa renovar as suas maldições. Muito bem, vamos caminhar mais um pouco. Vamos falar sobre a natureza da aliança que havia entre Deus e Israel.
porque Jesus pregava o evangelho em Israel. E a terra dos Gadarenos, apesar de habitar um povo ali naquela época que não era judeu, mas ali também fazia parte dos termos antigos de Israel. Amém? Teve o exílio, Israel perdeu a terra, depois voltou e ficou ali, até hoje está misturado lá com árabes, com todo tipo de gente, muçulmano e etc, etc. Mas a aliança que Deus fez com Israel era uma aliança muito linda, muito peculiar, muito bonita. E ela envolvia Deus, presta atenção, o povo e a terra. Envolvia os três. Tanto que quando o povo contaminou a terra com a idolatria, com a morte, com o assassinato, Deus tirou o povo da terra. Quebrou a aliança? Quebrou. Então, sai da terra. Porque esta aliança é entre Deus, o povo e a terra. Assassinato, quando o sangue é derramado no chão, contamina a terra. E traz maldições. Tanto é que no primeiro assassinato, Caim matou Abel, o que Deus falou? O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Cadê o seu irmão? Porque tu mataste seu irmão, maldito serás e errante sobre a terra. Sangue inocente derramado, irmão, mancha a terra. Você sabia que o povo antigo tinha uma lei que chamava vingador do sangue? Vamos supor que eu sou inocente e uma pessoa me mata. Me mata numa briga comum. Essas brigas bobas que você vê no trânsito, o cara amassa o para-choque do outro, ele arranca o revólver e dá um tiro no cara. Pera aí. O para-choque amassado pode até brigar, mas é um dano material. Você não vai matar uma pessoa porque ele arranhou o para-choque do seu carro. Mas às vezes acontece isso, pastor. São Paulo tinha um tempo atrás que tinha 400 brigas de trânsito por dia na capital. Fora aquelas que geravam morte, por causa de perda material. Tá. Mas aí, quando uma pessoa matava uma outra por um motivo frívolo, um parente mais próximo tinha o direito, era chamado vingador do sangue, de matar quem matou o irmão dele para limpar a terra do sangue inocente. Sou estranho para você, não sou? Tanto é que Caim saiu fugitivo, por quê? Porque alguém poderia vingar o sangue do justo Abel. Para o quê? Para limpar do sangue a terra. Dá uma olhadinha na sua Bíblia lá, você vai ver que interessante. Agora, quanto sangue é derramado no Brasil, e a justiça passa a mão por cima, né? Vamos soltar os presos por causa do coronavírus. Você acha que Deus deixa sangue inocente passar? Não deixa, não. Amém? Agora, quando uma pessoa era culpada, ela morria para que o sangue dela caísse sobre a própria cabeça. Ou seja, você matou, você é criminoso, com ferro feriu, com ferro será ferido, olho por olho, dente por dente, a terra é limpa quando o sangue do criminoso era derramado. Quanto sangue é derramado no Brasil, irmão inocente? Quantos, irmãos? Você deve estar pensando aí, né? Pessoas inocentes são mortas por causa de um celular, por causa de R$10 na carteira, não é verdade? E ficam impunes, né? Pois é. Mas tudo isso traz maldição sobre a terra, e trouxe sobre Israel. Agora, tinha uma coisa interessante na aliança de Deus com Israel: Deus, povo e terra. É que o povo não podia naquela época comer carne de porco. E, na verdade, Israel não podia nem ter criação de porcos. E observe que chama a sua atenção para isso. Qual era a principal fonte de renda dos gadarenos? Criar porco. Era ou não era, irmão? Só que havia uma aliança com a terra. Não podia. Percebeu isso? Hoje em Israel, os judeus ainda criam porcos. Sabe o que eles fazem? Eles fazem um cercado assim e fazem uma grade a 1 metro de altura, um pouco mais, para que os porcos não pisem na terra. Dá para você acreditar nisso?
Porque eles falam que lá é Terra Santa, não pode criar porco, mas suspenso pode. O judeu é complicado, né, pastor? O judeu é... Há uma aliança e eles insistem em transgredir a aliança que Deus fez com ele. Eu espero que você não esteja transgredindo a sua, porque a sua é melhor, a sua é superior, a sua aliança de graça. E por você foi derramado o sangue de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas ali, eu quero que você visualize Jesus no monte e após orar uma noite inteira, ele pensou, chegou a hora de eu atravessar esse mar e ir lá libertar um jovem que há anos anda possesso por um demônio. E Jesus pega o barco e no meio do caminho uma tempestade se levanta. E quem levantou aquela tempestade foram os principados, os demônios que agiam naquela região para Jesus não chegar lá. E os demônios agitaram o mar de uma tal maneira que o barco parecia ir a pique. Irmão, eu sei que você foi educado na escola a acreditar que a natureza tem leis. É verdade. Que o sol nasce no leste e se põe no oeste, que tem a lua, 4 fases, né? Tem gente que até apoia, né? Acho que nós estamos na lua crescente, sei lá, mas enfim. E que os ventos ventam na hora certa, que chove na hora certa, e você fala que são leis, a mãe natureza. Irmão, para cada elemento da natureza existe um anjo que Deus colocou lá para reger a natureza. Os antigos acreditavam assim, e veio um tal de renascimento e tirou esse conhecimento do homem. Ele acha que toda essa organização que existe no universo existe sozinha. Mas não existe sozinha, irmão. Tem um Deus Todo-Poderoso que dá ordem, que tudo ordena, que coloca cada coisa no seu lugar. Aleluia. E ele coloca o anjo e diz assim, ó, você vai cuidar dos ventos daquela região, vai mandar chover na hora certa, e quando eu mandar não chover, você vai fazer. E o anjo obedece, porque são eles espíritos ministradores que trabalham sobre as ordens de Deus. Amém, igreja? Eu sei que te ensinaram diferente na escola, mas você precisa entender isso. E quando Jesus estava naquele barco, aqueles demônios começaram a agitar o vento, a agitar o mar e fazer aquela baderna toda, porque era um principado muito forte. Era um principado muito poderoso. E os discípulos clamam para Jesus, mestre, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo? E Jesus se levanta, mas Jesus não fala para a água, ele fala para o espírito que estava agitando a água. Jesus não fala para o vento, ele fala para o espírito que estava movendo o vento. Para de falar para as circunstâncias, fala para o demônio que está por trás da circunstância e fala, Satanás, você vai tirar a mão da minha família, você vai tirar a mão do meu filho. Fala com ele, ordena para ele. Atrás do seu filho que está dando problema, tem um espírito maligno que está instalado ali. E se tem que fazer conserto, pedir perdão, peça perdão, faça conserto, sim, por que não? Nós precisamos, irmãos, ver essas coisas, entender, discernir o mundo espiritual. Porque é ali que as coisas acontecem. Nada acontece no mundo material sem antes ser ordenado no mundo espiritual. Amém, igreja? Amém. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. E Jesus, ele se levanta e fala, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E aqueles demônios são amarrados e o mar obedece. E os discípulos ficam assombrados, mas até o vento e o mar obedecem esse homem. O que é isso? Sangue de Jesus. E Jesus vira para eles e fala assim, mas por que vocês são tão tímidos? Para com essa timidez, meu querido. Dá ordem para essa potestade. Esse demônio que está fazendo você perder o emprego, não para emprego. Esse demônio que amarra a sua vida financeira.
Começa a dar ordem no mundo espiritual na sua vida. Ah, pastor, mas eu preciso me consagrar. Então consagra, criatura. Ah, pastor, mas eu preciso me santificar. Então se santifica, porque Deus fará maravilhas em vosso meio. Aleluia! Santifica, para que Deus possa fazer milagres na sua vida. Põe os dois pés no barco, irmão. Não fica com o pé no barco só não. Entra por inteiro neste caminho, porque este caminho vai te levar à salvação. Aleluia. Aleluia. Porque sois tão tímidos. Não tendes fé. Às vezes você fala assim, minha fé é muito pequena. Eu gosto de falar. Deus deu para você a medida de fé que você precisa. Se você precisasse de mais, Ele te teria dado mais. Se você precisa desse tanto aí, esse tanto que você tem, e com essa fé você vai vencer. Você vai vencer. Com essa tua fé, é só jogar fora a timidez. E discernir o mundo espiritual. E falar para a origem do problema. Tem pessoas que não conseguem sustentar o casamento. Está no quarto, quinto casamento. Arruma um marido, o marido larga, vai embora, arruma outra. Você precisa amarrar esse demônio e falar, sai. E orar até que Deus te dê o discernimento. Onde foi que ele se instalou na sua vida? Como que ele se instalou? Qual é o pecado? Qual é a maldição? E arrepender. E fazer conserto. E falar com Deus que é poderoso para te perdoar, para te lavar, para remover as maldições. Irmão, por que tem mosca no lugar? Porque tem lixo. Você tira o lixo, a mosca vai embora. Mas espantar a mosca e o lixo está lá, a mosca volta. Então você ora, as moscas vão embora e volta. Você ora, a mosca vai embora. Tira o lixo, irmão. Tira o lixo, que as moscas vão embora. Amém, igreja? Amém. O diabo não age onde tem santidade. Como que ele vai agir onde tem santidade, igreja? Ele não acha lugar. Ele fica ali jogando setas, né? Jogando setas. Mas para cada seta que ele manda, tem um anjo com a espada de fogo escuro cercando para você. Mas cuidado com o Balaão, viu? Balaão mistura no meio do povo de Deus e começa a ensinar coisa errada. Aí quando o povo ouve e começa a praticar a iniquidade, aí vem a maldição, aí estraga tudo, aí não funciona. Aí Jesus chega naquela praia, ele põe o pé na terra, e olha para cima assim, tem uns sepulcros. Era um cemitério no lugar. E ele fala assim, como se tivesse falado para o ar, assim, olha. Espírito maligno, sai deste homem. Os discípulos devem ter olhado assim um para o outro e falaram assim, para quem que ele está falando? Lá atrás no sepulcro tinha um homem que andava nu, sem roupa. Profundamente, terrivelmente endemoniado. A Bíblia diz que eles colocaram arguilhões de ferro, ele arrebentava tudo e fugia. Um homem perigoso, temido pela cidade. E quando os demônios ouviram aquela ordem, um monte saiu. Mas como a ordem de Jesus foi genérica, preste bem atenção, não saíram todos. Porque demônio muitas vezes você tem que chamar ele pelo nome. E falar direto com ele, você vai sair, você vai sair. Aquele outro vai sair. Muitas vezes o demônio ele trabalha assim, olha, para ele se instalar, ele se instala muito em tríade, em três. Às vezes o demônio da enfermidade está com outros dois demônios trabalhando junto com ele, e o da enfermidade é o principal. Aí quando você chama demônio da enfermidade, você expulsa o principal, os outros dois têm que ir junto. Mas se você fala para os outros dois que são menores, eles não saem, eles ficam ali resistindo, por quê? Porque eles estão esperando o principal sair. É muito comum muitas vezes eles se agregarem em grupos de 10. Aí muitas vezes você tem que localizar entre os 10 qual é o chefe dos outros. E brigar com o chefe. E mandar o chefe embora. E arrancar o chefe do lugar. Mas quando Jesus falou dessa forma genérica, saiu aquele monte de demônio
E ele ficou assim, e quando você desaloja o demônio, geralmente ele aparece, né? Aí o gadareno foi e saiu de trás do sepulcro e veio, sabe? E se ajoelha e adora diante de Jesus. E fala: o que eu tenho contigo? Você veio me atormentar antes da hora. E Jesus olha e percebe que ali havia muitos demônios e pergunta: qual é o seu nome? Porque ele queria falar com o chefe, porque ele mandando o chefe embora, o resto tinha que acompanhar. Aí o demônio, muito esperto, falou assim: nós somos muitos, mas espera aí, antes de eu dar uma ordem, deixa eu fazer um pedido. Porque ele sabia que ele tinha que sair. Ele sabia que ele não podia mais permanecer ali. Então ele vira e fala assim: não me mande para fora da província. Não me mande para fora da província. Por que o diabo fez esse pedido, meu irmão? Por que ele fez esse pedido? O que eu falei no começo da mensagem? Que existem espíritos territoriais. Naquele território ele tem autoridade. A autoridade que foi dada por Deus, não, pelo homem quando o homem pecou. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. E aquele pecado contínuo dá a ele a autoridade de ficar por ali. Mas ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Se mandasse ele para o abismo, ele tinha que ir. Se mandasse ele para outro território, ele tinha que ir. Mas no outro território ele não consegue mandar. Lá tem outros demônios. E quando ele chega lá, os outros demônios dão maltrato dele. O que você está fazendo aqui? Vai trabalhar na sua área. Mas Jesus expulsou. Se vira, aqui, sai aqui. Aqui nós estamos trabalhando. E ele pede para ficar naquele território. E observe que quando Jesus permite, ele sai do corpo daquele endemoniado. Eu não sei como que aquele homem sobrevivia a tantos demônios no corpo, irmão. Porque os demônios entram nos porcos, numa manada de porcos, e os porcos ficam loucos. Pensa bem, uma legião no homem só, e o homem estava suportando. Aqueles demônios entram em 3.000 porcos aproximadamente. Os 3.000 porcos não aguentaram a possessão e correram, pularam no abismo e morreram afogados. E dali os demônios saíram livres e foram agir naquela mesma província, mas no coração do gadareno eles não voltaram mais. Amém? Olha, perceba, entenda o mundo espiritual. Como é que aquele homem chegou àquele estado tão terrível? Talvez ele tenha sido consagrado desde criança aos demônios. Aquele homem provavelmente deve ter sido violentado. Aquele homem deve ter participado de rituais de magia. Aquele homem deve ter cortado os pulsos, sangue, em sacrifício. E cada vez que ele fazia isso, o estado dele foi só piorando. Até que ele encontrou Jesus. Aleluia, Deus. E libertou ele. Aleluia. E ele atravessou o mar só para isso. Para libertar aquele homem. Aleluia. E ele livre ali com juízo perfeito, vestido, não estava mais nu, sentado ouvindo a palavra de Jesus, Jesus ensinando ele ouvindo, maravilhado. Ah, se antes eu tivesse conhecido esse Jesus, eu não teria feito tudo que eu fiz. Mas que maravilha, que Deus poderoso. Aí chega o povo da cidade e se assusta quando vê os porcos mortos. Eles estão mais preocupados com o prejuízo do que com a alma. Olha só. Ah, mas tem um prejuízo, 3.000 porcos morreram, mas a alma não interessa, né, irmão? A alma salva não interessa. E eles pedem para Jesus que vá embora, vai embora. É triste, irmão. Depois da pessoa receber o milagre, ele manda Jesus embora. Não preciso mais de você. Aí quando Jesus entra no barco, o gadareno se aproxima de Jesus e fala assim: me deixe atrás, me deixe te seguir, me deixe te seguir. Me deixa te seguir, eu quero ir com o Senhor. Irmão, não existe ninguém como Jesus. Não há ninguém como Ele. Ele tem uma coisa muito particular que só Ele tem. Se eu fizer um favor para você, eu vou cobrar.
Se o diabo fizer alguma coisa para você, se é que ele faz, mas se ele fizer, ele vai cobrar, e cobrar caro. Mas Jesus é assim, irmão. Ele cura as pessoas, ele liberta as pessoas e depois diz assim: vai, volta para sua família, cuida da sua vida. Mas quem é sábio e entendido fala assim: não, eu não quero voltar para aquela vida que eu vivi antes, não, eu quero te seguir. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Jesus é assim, irmão. Quantas vezes você já viu gente entrar na igreja, Deus arruma a vida financeira, Deus arruma a vida amorosa, Deus dá saúde, aí daqui a pouco o cara vai embora e vai levar aquela mesma vida. E você, mas por que Deus não cobra dele? Porque Deus não cobra. Porque Ele é assim, Ele te cura e fala: pode ir embora. Ele curou o aleijado e falou: vai. Ele curou os 10 leprosos e pode ir. Só um voltou, esse foi esperto. Ele falou assim: eu vou voltar para aquele que me libertou. Aonde tem uma bênção tem 1000. Não é verdade, irmão? Verdade. Aí o endemoniado gadareno pede para seguir Jesus, mas curiosamente Jesus fala o seguinte para ele: olha, você tem uma missão aqui. Você vai voltar para sua casa e dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Aleluia, Deus! E se você ver a sua Bíblia lá, depois você vai ver que lá mais para frente, em Atos dos Apóstolos, havia uma comunidade cristã ali. Porque muitos se converteram com o testemunho do gadareno. Na verdade, ele não entrou no barco, seguiu Jesus, mas Jesus foi no coração dele. Ele não abandonou Jesus mais. Ele ficou com ele. E quantas vezes nós vemos pessoas que recebem a graça de Deus na sua vida e querem voltar para a mesma vida que tinham antes, sendo que o nosso Deus, Ele tem tesouros, Ele tem riquezas incontáveis, inestimáveis para te dar. Aleluia. É um manancial de um rio que nunca seca, meu irmão. Aleluia, Deus! Glória a Deus. E esse Deus, Ele está te convidando essa noite. Ele quer te libertar. Ele quer te perdoar, Ele quer tirar as maldições da sua vida, Ele quer te dar um novo viver. E quando Ele te der isso, depois falar: vai em paz, você fala assim: não vou não, eu aprendi com a mensagem, eu vou ficar aos teus pés. Eu vou ficar aos teus pés, eu vou te servir, eu vou te servir. Amém, igreja? Pensa nisso, irmão, medita nessa palavra em nome de Jesus, fecha os teus olhos.